A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar no 30º dia ou 31º da Bíblia no nosso dia a dia. E hoje a gente vai ler Marcos 6. Mas antes de qualquer coisa, vamos clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos guiar nessa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E seus irmãos não estão aqui conosco? E mostram-se chocados com ele. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E não conseguiu fazer nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava de tanta incredulidade deles, e percorria os povoados da região, ensinando. Ele chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Mandou que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro à cintura, mas que calçasse sandálias e não usasse 2 túnicas. Dizia-lhes ainda: quando entrares numa casa, permanecei ali, até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai de lá e sacude a poeira dos vossos pés, para que sirva de testemunho contra eles. Eles então saíram para proclamar para que o povo se convertesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes e os curavam. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois o nome dele tinha se tornado muito conhecido. Alguns até diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, e é por isso que atuam nele essas forças milagrosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é um profeta, como um dos antigos profetas. Depois de ouvir isso, Herodes dizia: esse João, que eu mandei decapitar, ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com o qual ele se tinha casado. Pois João dizia a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo. Até lhe dava proteção. Ele gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado. Finalmente chegou o dia oportuno. Por ocasião de seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte e os chefes militares e os grandes da Galileia. A filha de Herodíades entrou dançando, agradando a Herodes e a seus convidados. O rei então disse à moça: pede-me o que quiserdes, e eu te darei. E fez até um juramento: eu te darei qualquer coisa que me pedirdes, ainda que seja metade do meu reino. Ele saiu e perguntou à mãe: que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, a moça pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste por causa do juramento e dos convidados. Não quis faltar com a palavra, imediatamente mandou um carrasco cortar e trazer a cabeça de João. O carrasco foi e lá na prisão cortou-lhe a cabeça, trouxe-a num prato e deu à moça, e ela a entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João ficaram sabendo, vieram e pegaram o corpo dele e puseram numa sepultura. Os apóstolos se reuniam junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas, que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas.
Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida Jesus tomou os 5 pães e os peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem na frente para Betsaida, na outra margem. Ele mesmo despediria a multidão. Depois de o despedir, subiu a montanha para orar. Já era noite e o barco estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Vendo-os com dificuldade no remar, porque o vento era contrário nas últimas horas da noite, foi até eles andando sobre as águas e queria passar adiante. Quando os discípulos ouviram andar sobre o mar, acharam que fosse um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram apavorados, mas ele logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Ele subiu no barco, juntou-se a eles e o vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados. De fato, não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles continuava endurecido. Tendo atravessado o lago, foram para Genezaré e atracaram. Logo que desceram do barco, as pessoas reconheceram Jesus, percorriam toda a região e começaram a levar os doentes, deitados em suas macas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E em toda parte onde chegava povoados, cidades ou sítios do campo, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudesse ao menos tocar a franja de seu manto. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia como sinal de respeito, tá? Pessoal, eu não consegui achar promessa nessa passagem, então eu vou falar a ordem e o princípio eterno que eu consegui encontrar, tá bom? Ordem. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, muitas das vezes Jesus vem falar conosco, vem estar junto de nós, mas nós temos medo, nós não acreditamos que é Ele. Então a gente tem que ter coragem e não ter medo de Jesus, tá bom? E princípio eterno. Um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. Então, muitas das vezes os profetas eles não são reconhecidos, não são valorizados, principalmente na sua terra e entre os seus parentes, né? Então, muitas das vezes, essa pessoa não vai ter nenhum reconhecimento, mas um reconhecimento maior dela vai ser lá no reino dos céus, né? Então, eles devem, por mais que você não seja valorizado na sua terra, nem entre os seus parentes, você tenha certeza que você vai ser valorizado por aqueles que souberem dos seus feitos, tá? Dos frutos que você traz dos seus projetos. Certo, pessoal? Então, foi isso que eu li hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se você conseguiu encontrar uma promessa, alguma ordem diferente, algum princípio eterno, para a gente sempre ir se ajudando nos estudos, tá? Amanhã, talvez o vídeo saia um pouquinho mais tarde, tá? O vídeo de sábado, porque eu vou estar em viagem, aí quando eu chegar em casa eu vou fazer o vídeo e vou postar para vocês. Mas talvez saia de tarde ou até mais para a noite, tá bom? Muito obrigado por assistirem. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.